livro Construções e Desconstruções do Sagrado faz um registro de importantes construções religiosas do Espírito Santo. Rica em fotografias, a obra traz um comparativo entre passado e presente de várias igrejas. O livro foi publicado por meio do incentivo da Lei Chico Prego e é resultado de uma parceria entre o historiador Cláudio Rodrigues e o artista francês Gilbert Chaudani. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Alice para falar de literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa vai falar de literatura, é claro, mas também vai falar de arte. Nós estamos recebendo o artista e escritor Gilbert Chaudani. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Nossa mesinha aqui do programa Um Dedo de Prosa hoje está com muitas obras, né, do senhor, e uma participação do senhor também em uma obra. Nós vamos começar pelo livro. É o livro Construções e Desconstruções do Sagrado. Foi um livro lançado recentemente, né, organizado pelo historiador Cláudio Rodrigues, e o senhor também teve uma participação, né, nessa obra, desde aí da concepção, do início da obra. Conta pra gente um pouquinho sobre o que fala esse livro. Bom, o livro é do Cláudio, né? Eu só entrei assim para dar certos retoques num plano mais assim poético, imaginário, né? Que ele é historiador e eu sou um artista, um escritor, tá? Minha formação é científica também, né? Então, bom, mas ele faz uma espécie de cadastro das igrejas, né? E ele desenvolve assim também um pouco mais que no primeiro livro esse imaginário do estilo, né, religioso da arte sacra no Espírito Santo. Porque na história da arte, né, na história que no caso aqui é história da arte arquitetônico aí, você tem uma história do imaginário, né? E ele já tenta fazer isso, vai desenvolver mais, e eu ajudo assim, embaixo da fotografia eu boto uma frase poética, né? Que não é para enfeitar, é para sintetizar. Ele está fazendo um trabalho analítico, que é o papel mais científico da historiografia, história. E aí eu estou tentando assim sintetizar, porque tem um grande problema nesse arte sacra ou arquitetura sacra no Espírito Santo, que eu conheço bastante na Europa, em outras religiões, na Índia e tal, e eu me pergunto qual o estilo, né? E inclusive, eu escrevi um texto sobre o barroco capixaba, que se fala sobre o barroco mineiro, baiano, sobretudo carioca e tal, mas o daqui é diferente. Agora, nunca vi essa expressão barroco capixaba. Aí eu tenho um texto que está aí, eu acho com o Cláudio também, para falar sobre isso, e realmente tem coisas que eu me encantei por duas coisas aqui, assim, que é o Convento da Penha, que é uma síntese de simbolismo absolutamente assim, extraordinário, fora do ordinário, ao pé da letra, e o que eu chamo as capelinhas de Santa Teresa, que são dois pontos de cristalização para mim desse sagrado arquitetônico. O senhor conhecia todos os monumentos, todas as igrejas que estão no livro? Não, conheço Santa Teresa e Domingos Martins, só que acho que Domingos Martins é mais luteranos, protestantes, e eu acho que ele trabalha só o católico aqui, né? Eu vi também lá em Viana, tem mais algumas aí e tal, que realmente eu trabalhei sobre o que ele fala aí. Ele fala de um assunto interessante, são as ruínas, né? Esse fenômeno de ruína, que na Europa é muito comum, né? Que desde menino que eu brinco, jogava futebol nas ruínas do circo romano na minha cidade.
ia brincar lá nas fortificações de Vauban do século XVII, lá tinha uns castelos medievais, então em ruínas, aí tem toda essa espessura do passado, né, que no Brasil é recente, né, porque o índio, como ele não tinha construções assim de pedra, não sobrou nada, né, do pré-colonização. Não é que não existiu nada, né, os índios têm a cultura e tudo, mas os incas, por exemplo, né, no México, aí teve assim essas construções. E aí, quer dizer, a partir de 1500, né, o convento e tal, assim. Aí depois tem a imigração italiana. Aí eu não sei, tem um problema do barroco capixaba, que é para ser definido, que eu tentei, e tem esse problema, qual é o estilo, como pode qualificar esse estilo, por exemplo, que minha referência é Santa Teresa, da igreja de lá e das capelinhas, que me encanta. E qual é esse estilo? Né? Ainda é uma interrogação isso. É por isso que é bom como pesquisa, né? Que o Cláudio Rodrigues, ele faz o trabalho mesmo do cara que vai no terreno lá, que pega o material, e eu infelizmente não posso viajar aí, problema das pernas e tal. Aí senão ia lá de novo em outros lugares que eu vejo de fotografia, assim, inclusive por causa da paisagem também do interior, que é fascinante, a Pedra Azul que eu vi assim, mas não foi muito perto. O Baixo Guandu, essas pedras enormes, assim, tem todo uma espécie de terrorismo aí, não sei qual o jogo entre essas forças telúricas e essas forças ascensional mística do cristianismo, né? Você pode fazer um jogo aí. Essas arquiteturas, né, religiosas aqui do estado que estão no livro, o senhor pode falar para a gente alguma característica especial delas? Existe isso, né, pela experiência do senhor, pelo estudo do senhor? Justamente, a dificuldade é essa, né? Comparando com a Europa, que você tem facilmente uma estratificação de estilo, medieval, renascimento, clássico, barroco, aí século XIX meio eclético, aí moderno, pronto, não tem muita dificuldade. Aqui, o caso, por exemplo, das capelinhas, que eu chamo assim, são oratórios, na verdade, né, assim, lá de Santa Teresa, lembra um pouco o Renascimento italiano, tal. Agora, essa aqui é a fase italiana, né? E tem as igrejas que são diretamente ligadas ao barroco, né? Como o Nova Almeida e o Convento da Penha, que eu acho que ele inclui no livro, né? O Convento da Penha é um festival de símbolos, né? Porque você tem eu escrevi na Gazette sobre isso, você, de noite, ele não está todo iluminado assim, e não parece um cristal, né? E o cristal é associado a Maria, que é Angelius Sibelius, um místico finlandês, cristal de Maria, pela transparência do coração dela, que ela recebe o divino e tal. E aí curiosamente, para chegar no cristal, você pega um caminho, aliás tem dois, mas é o caminho que eu chamo da serpente. Que é a subida. A subida. Do convento. Né? Aí, para chegar no cristal, você pega o caminho da serpente, a serpente que normalmente é o demônio, que ela pisa, né? Tem a representação, acho que é Nossa Senhora da Conceição, ela pisa na serpente. E aí não, a serpente leva lá o sagrado. Aí esse aqui lembra elementos da cabala judaica, que é o caminho da serpente para chegar até o divino, né? Eu já vi estrutura desse tipo também na Ásia, em templos hinduístas, um pouco diferente, mas é que o simbolismo é algo que vem do inconsciente, né? E aí, aliás, tem duas serpentes, né? Que tem o caminho antigo e o novo.
E se você, duas serpentes, elas não são entrelaçadas, mas quase, esse aqui é o símbolo do caduceu, que é do médico e do comércio, né? Que está no brasão de Vitória, que é o comércio. Você já observou? Aí você Tá fica... tudo misturado. Não, não está misturado. Tá uma coesão assim incrível, sabe? Mas é todo inconsciente assim de quem trabalhou aqui, de várias áreas, que o brasão não foi feito pensando nisso, entendeu? E no outro livro que ele escreveu, um grande assim, que eu calculei, tem 78 municípios, eu acho. Aí tem 53, eu acho, que é dedicada a Nossa Senhora, e de vários nomes. Então, é o Espírito Santo, sim, já é místico, claro, mas é um estado que é dedicado à Madonna, né, pelo número de Madonna, que eu chamo mais de Madonna, que tem aí, e a Madonna Rainha, né, que é Nossa Senhora da Penha. E que essa Nossa Senhora da Penha, quer dizer, da pedra, né? Eu sou geólogo. E ela também se chama Nossa Senhora da França. Aí, e o senhor é francês? Sou francês. Aí eu venho bater aqui, começando a pintar as Madonas, sem saber de nada sobre isso. Aí eu falo, o Jung, o psicanalista, psicólogo, fala que não existe acaso, né? Você vá no lugar onde você deve ir. E aí acontece seu destino. Aí eu estou começando a ter medo. Cadê a liberdade? Já que o senhor citou esse trabalho das Madonas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Como surgiu isso? Bom, eu morei 7 anos no Nordeste, né, que lá a religiosidade é muito forte, né? E eu não sou especialmente católico, ortodoxo, protestante, mas eu falo que eu tenho um sentimento do sagrado, né? E no Nordeste tinha Madonas, assim, e sobretudo tem trabalhos muito bonitos de Madonas em madeira, né? Eu tinha muitos amigos que eram ou talhador ou escultor de madeira, então... Eu não fiz lá no Nordeste, eu fiz alguma coisa de sacro que era a crucificação, em geral dor, né? A dor. Aí, quando eu voltei na França, eu fui no Louvre, e aí em Paris, no museu, e aí eu me encantei com o Renascimento italiano, o Botticelli, sobretudo o Pisanello, Leonardo da Vinci, claro, mas outros, os Bellini, que são 3 Bellini, e um monte de outros aí do Renascimento e pré-Renascimento italiano. E eram as Madonas, né? E aí, quando fui em Besançon, na minha cidade, fiquei 1 ano e meio na casa dos meus pais, assim, só pintando e escrevendo. E aí, no final dessa estadia lá, começou a surgir o tema da Madonna, né? E aí, quando eu cheguei aqui, como eu já falei, eu cheguei na cidade talvez mais madônica do Brasil e talvez do mundo, né? E aí, hoje aqui o pessoal conhece como... o Chardin, as Madonas de Chardin, isso aqui é típico, né? A gente pode dizer que o estado foi uma forma de inspiração, então. Foi um casamento, né? Umas bodas místicas aí, que coincidiu, né? Que eu estava já começando as Madonas, eu chego numa cidade das Madonas, e o estado das Madonas. Aí, pronto, só os primeiros dias andei no centro, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Vitória, em todo canto, né? Aí achei, eu falei, pô, estou no lugar certo. E olha bem, que é uma ilha, que eu morei em São Luís, que é uma ilha, que a minha cidade, no jornal brasileiro, foi qualificada de cidade-ilha, que eu não vou explicar exatamente, mas... E eu tinha outra opção, fora a Vitória, segundo meus cálculos aí, era Florianópolis, que eu não sabia que era uma ilha também.
Mas essa ilha daqui, Florianópolis, está fora do continente, né? Eu vi um mapa e tal, vi uma reportagem. Aliás, eu queria conhecer um dia lá. E parece uma cidade muito agradável também. Aí a ilha aqui é estranha, porque ela está encaixada no continente. Ela está assim como um feto na terra-mãe. E é dedicada à Madonna, à maternidade. Então, tem todo o simbolismo geográfico se encaixa perfeitamente, sabe? Como o senhor mesmo falou, foi o casamento perfeito. Foi. O programa vai para o intervalo e a gente já retoma o bate-papo. Tudo bem. Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, que hoje recebe o artista e escritor Gilber Chodani. Chodani, a gente tem também um trabalho do senhor aqui na nossa mesinha, que é um livro artesanal. Eu queria retomar o nosso bate-papo com ele. Para começar, o que seria um livro artesanal? Que a gente não está muito acostumado, né, a ver. O que é isso? Na verdade, a origem do livro artesanal é porque o escritor não acha um editor. É bem prosaico, mas a sorte é que você faz uma coisa que nenhuma editora faz, porque é feita à mão e tal, e tem os recursos, os novos recursos de computador e tal. Esse aqui foi feito um amigo meu, que é Abner Jacobson, né, ele é poeta também. Nós fizemos 5 livros artesanais. O dele, mais o Audifax de Amorim, que é um poeta daqui, o Augusto dos Anjos e Fernando Pessoa, e o meu aqui. Aí é um livro sobre a busca do Santo Grau, né? Santo Grau é o cálice, e tem todo aquele ciclo dos cavaleiros da Távola Redonda, o Rei Arturo e tal. Aí tem um texto, né, que é feito em gótico, só que é gótico de computador, né? Os outros que eu faço à mão, mas não é o gótico, é o carolíngio, intermediário entre o latino, a normal, e o gótico, né? E aí é todo assim, né? Essa parte do texto é mesmo uma narrativa? Mas é uma narrativa poética. Eu, mesmo que escrevo prosa, aliás, minha poesia é uma poesia em prosa, uma prosa poética, eu não faço diferença de gêneros, sabe? Então, é cheio de símbolos assim também, que no caso aí tem toda uma referência sobre a lenda do Santo Grau, que o grau é o cálice, né, que foi levado na Grã-Bretanha, da Galileia, quando o Cristo morreu, que o sangue dele foi recolhido por José de Arimateia e foi escondido num castelo, e os cavaleiros vão atrás, tal, essa história, Excalibur, né? Tal, o próprio pessoal, Cavaleiros da Távola Redonda, tudo isso. Então, eu estou seguindo a história, mas não estou contando a história. Eu estou retomando mais o simbolismo, né? Sempre meu assunto é o simbolismo, a polissemia do símbolo. Quer dizer, um símbolo tem vários sentidos, como a Madonna, o Rei Arturo, tudo isso aí, né, é desse tipo assim. Aí, para mim, a forma importante, quando eu faço a Madonna, era no estilo medieval, o ícone bizantino, que eu gosto muito. Aqui é como um livro medieval, né? Aí, inclusive, as ilustrações são feitas numa técnica que era muito usada na Idade Média, que é a xilogravura, a gravura em madeira, né? Assim, aí são os personagens, tem o Rei Arturo, esse aqui é a dama, que tem história de amor, Lancelot, a Guenièvre, a rainha Guenièvre, a dama, aí o cavaleiro lutando no bosque, que ele está lá, depois você dá conta que ele luta contra si mesmo, né?
Eu aconselho aquele filme Excalibur, que é muito bem feito. Quer dizer, então o livro artesanal, ele traz essa parte de texto e traz também essa parte muito rica de que eu também artística, fiz, de gravuras. que é de gravura impressa à mão, não tem prensa não, é à mão. Algumas insistem em chamar de Isis. Aí tem uma frase que é a dama identificada a Madonna e a Isis, que é uma deusa do Egito. Que é essa daqui. Aí o Santo Grau, que é o cálice. Que é o tema principal do livro. Que é o grau, ninguém sabe. Nossa, muito talvez bonita. Que é uma origem céltica, mas não se sabe exatamente. Sabe? E esse aqui é um remake, que eu fiz a partir uma reprise de uma gravura de Dürer, Albrecht Dürer, do início do Renascimento, que é o Anjo da Melancolia, que eu falo lá do problema da melancolia. E esse aqui é o mapa para chegar no Santo Grau, no castelo, tal, assim. Aí tem o amor da dama. E esse aqui é um outro mapa que eu fiz assim, que é único para esse exemplar, que é um desenho original. Isso que eu ia perguntar, como é o processo para fazer mais de uma... Aí a xilogravura, que era usada justamente na Idade Média, mas que se usa até hoje, é que você cava na madeira. Você faz seu desenho na madeira e você cava na madeira. Aí, depois o que está em alto relevo, você bota uma tinta especial, ou eu fiz uns com tinta acrílica, sabe? Esse aqui é tinta especial. Aí depois, ou com a mão, com a pressão da mão, em um pano, ou uma pedra, na casa da minha mãe eu usei o rolo de fazer bolo, sabe? Ou então o senhor mesmo que faz? A impressão, a tiragem eu que faço. Eu já fiz uma vez 200. Eu fiz uns cartazes da minha exposição lá na minha cidade, em Besançon, que eu não tinha muito dinheiro, eu fiz 200 à mão, assim, com o rolo lá da mamãe e tal. Aí que sai o custo, a não ser meus músculos, o custo é zero, porque não tem, assim, o material é muito barato. E é um trabalho muito artístico, E é a gravura original como cartaz. Aí eu falava, essa gravura é original, não é xerox não, porque eu tinha realmente pouco dinheiro, o xerox na época não era tão barato, né? Aí, que tem esse lado prático que eu uso para convite também, assim, sabe, botar uma gravura original, assim. Hoje é tudo industrial, né? E às vezes eu acho que o excesso de tecnologia pode até prejudicar a estética. Você vê no Nordeste, o pessoal não tem nada, só tem argila, lama, de uma certa maneira. E aí você vê o que eles fazem, aqueles personagens aí, o mestre Vitalino, mas tem um monte lá, ou então madeira, tal, assim. Eu fiquei encantado realmente com esse lado quase arte bruta do Nordeste. Eu também faço umas pequenas, já fiz escultura grande, peroba e tal, assim, mas hoje eu tenho um problema mais físico, eu faço pequeno e eu acho que eu pratico de uma certa maneira uma estética do defeito, uma estética, o nordestino chama troncho, né? E eu gosto do expressionismo alemão, né? Por exemplo, que é o melhor, na minha opinião. E aí você vê, eles faziam muita xilogravura também, e esse lado, o troncho, né, é belo, né, esse lado assim, né, como um pouco Portinari também, que eu gostei, que descobri aqui, que a pintura brasileira, não sei hoje, mas até 80, por aí, início, na França era pouca conhecida, né? Aí eu descobri nos anos 70, já está no Brasil, Di Cavalcanti, Portinari, adorava aqueles retirando e tal. E é uma das influências, esse lado tosco, né? Porque a França é muito
cheio de preciosidade, né? Que fineza tudo bem, é bom. Agora, excesso de fineza é frescura, né? Não é frescor. Né? E esse frescor existe no Brasil, que você tem esse pintor, tem a pintura naif, primitivista, que eles chamam, não gosto do termo, prefiro naif, quer dizer, ingênuo, que é muito boa, que fiz uma palestra lá no Palácio Anchieta sobre isso, falando que tem 2 países no mundo que tem uma pintura naif ou primitivista aí, que é Haiti e o Brasil. Né? Você vê Haiti, coitado, um país que está lascado, tem artista. Então também esse negócio, os Estados Unidos não tem os melhores artistas do mundo, que é a primeira potência, mas não tem. Tem uns bons, mas não tem os melhores, assim, tá dominando um mercado, né, para não fazer essa ligação, assim, né, às vezes a falta, a arte, às vezes vem da falta, né, nós somos incompletos, né, assim, de uma maneira quase metafísica, e eu quero a completude. Quando eu consigo fazer meu quadro, eu estou assim cheio, eu estou existindo realmente. Isso aqui é a pior doença que existe, é a arte. Já que o senhor falou um pouquinho de mercado, né, eu queria saber assim, qual é a visão do senhor hoje para o mercado artístico e também literário, já que o senhor tem essas duas, né? Essas duas vertentes. Aqui no Espírito Santo, o senhor que já está aqui há mais de 30 anos, como o senhor vê o mercado literário e artístico do Estado? Nossa, aí é uma verdadeira explosão em 30 anos, né? Porque quando eu cheguei tinha poucas galerias, galeria particular era coisas que vinha do Rio, arte comercial, não era arte boa assim. Aí esse aqui mudou, tem galerias locais aí, particular, que trabalha com os artistas daqui, que eu sou daqui, né? Então eu sou igual um artista capixaba nas mesmas condições. Né? A literatura estava mais assim, entrosado aí, porque tem a universidade e a Fundação Ceciliano de Almeida, acho que eles... É muito importante, eu acho, essas editoras assim, estadual, federal e tal, porque as editoras particular nacional são muito ligadas a um paulo coelismo, né? Quer dizer, de fazer dinheiro com grande tiragem de livros que no plano literário são medíocres. Eu li Paulo Coelho para ter uma opinião. Sabe? Não é tão ruim assim, mas aí eles vêm com noções de entretenimento e tal. Eu, como escritor, tenho a fama de ser difícil. Né? Mas eu, tanto na França como aqui. Né? Mas eu faço... a vida, você acha que a vida é fácil? Então, se você expressa a vida, vai ser difícil. Né? Não quer dizer que não é gozoso. Né? E aí, mas quem gosta, gosta mesmo. Né? E aqui o mercado de arte se abriu, né? Tem escritório de arte, tem galeria, abre, às vezes fecha, reabre. Agora tem um mercado local e os galeristas trabalham com os artistas daqui e realmente mudou muito. Com 30 anos também, assim. Melhorou. Não tem mais essa polarização Rio-São Paulo, sabe? Que, é lá, sabe? Aí tudo bem. São grandes, cidade grande sempre tem um movimento, assim, na França é Paris, né? Mas tem uma vida regional aqui que é até mais importante aqui, porque nós estamos numa federação, e a França não é federativa, é centralizada em Paris. Né? Bom saber, né, que tá melhorando. Nossa, melhorou muito, sabe? Os jornais também, a Gazeta, tem o Pensar, que eu sempre procuro espaço na mídia, a televisão, tem aqui, tem várias televisões aí. A gente tem o rádio também, sabe? Eu procuro tudo,
porque o artista, ele precisa da mídia. É indispensável, porque como que você vai saber que e a televisão tem um poder incrível. Seu Dani, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, né? Vou aproveitar para deixar o contato do Cláudio Rodrigues. Pode deixar. O pessoal que estiver em casa, que tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, ou adquirir o livro também. O livro está vendendo na Livraria Cultura e o e-mail é claudiovitoria@oi.com.br. O pessoal de casa pode entrar em contato com ele. E eu aproveito para agradecer muito a presença do senhor aqui no programa. Também agradeço. A segunda vez a primeira vez foi lá no Majestic, né? Uma colega sua, loura, que eu não lembro o nome, já tem tempo, né? Que acho que foi sobre o primeiro livro do Cláudio. E o artista trabalha com a mídia, não tem como, né? Acho que é indispensável, né? E eu agradeço, quando vocês quiserem, aí, sempre estou aí, se tem um assunto que é dentro das minhas cordas aí. E o programa, também aproveito para deixar o programa sempre de portas abertas para o senhor, tá ok? Obrigado. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje chegou ao fim, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.s@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ares, o seu canal cidadão.